A história já começa com um cara tomando uma bebida e dando um rolê de primeira classe em uma espada gigante voadora. Isso é pra ser o equivalente do avião nesse mundo de magia. O narrador começa explicando que no país do anime todos são cultivadores e vivem uma vida boa desfrutando das várias tecnologias. Tudo estava em paz até certo dia um raio cortar o céu e abrir um buraco interdimensional em cima da cidade, com um monstro gigantesco saindo de dentro dele. Esse monstro ataca a cidade e um grupo de guerreiros chegam para enfrentá-lo. No meio da batalha, um desses guerreiros vê um garoto no meio da rua prestes a ser pisoteado pelo monstro e salva ele a tempo. Após salvá-lo, esse cara derrota o monstro sozinho e fica conhecido como um herói na cidade. Esse garoto que ele salvou é o protagonista Ling Wang, que a gente descobre ter um poder espiritual baixíssimo de apenas 5. No seu primeiro dia de aula no ensino médio, dois garotos começam a encher o saco dele por ser fraco e tentam roubar dinheiro dele, mas ele é salvo pela Su Hong, uma das garotas mais populares e fortes da escola. Após isso, os alunos se reúnem no pátio da escola e o diretor explica pra eles que eles fariam um teste de poder espiritual para poder medir a força deles. O teste envolvia dar um soco o mais forte possível em um clone feito de poder espiritual do Rei Mao que estava selado embaixo da escola. Sim, o Rei Mao era aquele monstro do início do anime que atacou a cidade quando o prota era uma criança. Vários alunos então fazem o teste pra escola ver o nível de poder deles e quando chega a vez do protagonista ele tem um diálogo interno dizendo que ia se segurar pra fazer no máximo 400 pontos no teste e entrar pra uma turma normal. Existem duas turmas nessa escola, a normal que é pra quem faz abaixo de 500 pontos no teste e a elite que é pra quem faz 500 pontos ou mais. Quando o prota fica de frente com o clone do Rei Mao, a cena mostra um flashback do que realmente aconteceu antigamente. Aquele cara que salvou o prota não conseguiu matar o Rei Mao e sim o protagonista, que além de matá-lo com um único golpe salvou esse cara chamado Zou. Esse clone do Rei Mao reconhece o protagonista e fica tão cagado de levar um golpe dele que ele simplesmente se autodestrói quando o prota tá prestes a desferir um soco. E com isso o medidor de poder quebra mostrando 9.999.999 de poder espiritual, fazendo o prota obviamente ir pro curso de elite. Lá os alunos têm uma aula sobre invocação e a maioria consegue invocar um objeto ou alguma coisa do tipo. Mais uma vez o prota não queria invocar nada para disfarçar o seu poder, mas foi forçado pela professora como atividade e quando ele tenta ele acaba invocando o Rei Mao sem querer. Todos os alunos se assustam com isso e a professora ataca esse Rei Mao miniatura achando que ele era inimigo, mas o ataque faz ele se fundir com o poder, fazendo ele virar um cachorro. Não me pergunte por que ele virou um cachorro, eu não faço ideia. Só sei que esse Rei Mao se ferra mais que o Covinhas, mano. De Rei Mao ele passou pra cachorro e agora tem que lidar com os alunos chamando ele de fofo o tempo inteiro. Depois a cena corta pra um flashback de quando o protagonista nasceu. Logo no nascimento ele explodiu uma sala com seu poder e saiu andando. Sim, o cara aprendeu a andar sozinho no primeiro dia que ele nasceu ainda. Um tempo depois seus pais compraram uma espada pra ele, mas como ele consegue ler o coração das pessoas, ele viu que as intenções dos pais dele com aquela espada eram totalmente erradas. O pai só comprou a espada pro filho como desculpa pra ficar pra ele mesmo e a mãe comprou uma versão falsificada dessa espada porque ela acha que comprar essas coisas é besteira e não queria pagar caro. Conforme ele crescia, os poderes dele ficavam cada vez mais fora de controle e até machucava os outros sem querer. Então, pra consertar isso, o pai do prota desenvolveu um selo capaz de enfraquecer o poder dele, mas o selo não era perfeito e ele precisava de remédios pra controlar o seu poder melhor. No presente, o pai dele tá quase terminando uma versão melhorada desse selo e pede pro protagonista continuar escondendo seus poderes e aguentar firme. Mais tarde, acontece uma eleição na escola e a Su Hong vai na lanchonete da escola pagando tudo que as pessoas quiserem comer como forma de promover a sua campanha. De início, todo mundo fica pistola com ela, mas é claro, né, mano, que ninguém resiste a um X-Bacon de graça, então eles aceitam essa oferta. Depois ela lança um encantamento que faz todos os alunos da turma dela se apaixonarem por ela, pra que assim eles votassem nela. O protagonista também aceita essa oferta dela e pega alguns lanches de graça, mas diferente dos outros que pegaram de graça, ele dá uma esfera dourada, que é aquele remédio pra ela como agradecimento e como ele devolveu o favor que recebeu, o encantamento não funciona mais nele. Quando o intervalo acaba, eles voltam pra sala de aula e lá o professor dá uma aula exatamente sobre essa magia que ela acabou de usar. Coincidência, não? Ele explica que o imperador muito brabo criou esse feitiço de encantamento no passado e usou pra controlar seus súditos. Ele explica também que pra essa magia ou encantamento fazer efeito, antes a pessoa precisa dar um presente pra quem ela quer enfeitiçar, o que foi exatamente o que a Su Hong fez. Depois ela conversa com o protagonista por sinais pra não fazer barulho na aula e entende que ele queria que ela comesse a esfera, mas não. Até porque aquela esfera é aquele remédio pra enfraquecer os poderes dele que eu falei antes. Ela come e, como esperado, perde o seu poder espiritual, fazendo com que o encantamento fosse quebrado na turma toda. Assim eles voltam ao normal e votam em quem eles realmente queriam votar, fazendo outro estudante ganhar no lugar dela. A cena corta mostrando o professor / diretor da escola conversando com outra pessoa e dizendo que o protagonista não é normal por ter quebrado o encantamento dela e
reproduzido depois só ouvindo a sua explicação uma única vez. Sim, o professor, que também é diretor, sabia do feitiço dela desde o começo. A pessoa no outro lado da linha era o cara que o Prota salvou do Rei Mao no passado, o Zou. Depois a gente vê a Su-Hong indo pra escola. Aquele encantamento que o professor pediu pro Prota fazer na aula acabou acertando a Su-Hong, o que fez ela se apaixonar por ele. Então ele quebra esse selo e entra na escola. Lá a turma dele tem uma aula de refinar pílulas e a professora explica o processo pra eles. Cada aluno deveria trazer um forno de casa e o representante da classe Sheng traz um forno gigante muito brabo e importante na sua família. Até aí beleza, mas nem tanto, porque o burrão erra nos ingredientes e explode esse forno. Vale ressaltar que o protagonista traz um micro-ondas em vez de forno. Quando a aula termina, o protagonista pega o Rei Mao, que agora tá em formato de cachorro, no flagra, querendo comer seres espirituais que estavam ali perto pra poder ganhar poder na esperança de se tornar o Rei Mao de novo. Ele tenta fugir, mas o protagonista encurrala ele e senta a porrada nele. Depois de tanto correr, o representante Sheng fica tão cansado que não consegue levantar e um espírito maligno se aposta do corpo dele. Esse espírito faz ele ir atrás do protagonista, que estava sendo ameaçado por outro aluno. Esse aluno então atira veneno contra o Prota, mas ele desvia e acaba acertando o Sheng possuído que estava chegando atrás dele. Esse aí só se ferra, mano. Então o Prota e esse aluno levam ele pra uma sala e tentam fazer um antídoto pra curar esse veneno. Claro que o Prota podia curar ele facilmente a qualquer hora, mas deixa quieto pra não expor seus poderes e ajuda esse cara a fazer o antídoto. Enquanto eles estavam trabalhando nesse antídoto, eles ouvem a professora chegando na sala pelo corredor. E esse aluno chamado Raul sai pra tentar ganhar tempo pro Prota terminar o antídoto a tempo, mas ele falha nessa missão. E quando a professora entra na sala, ela não vê nada de estranho. O protagonista conseguiu curar o cara e esconder todas as evidências a tempo. Depois o anime mostra ele acordando fora da escola ao lado dos dois, que além de curar ele, ainda consertaram o forno dele. Depois a cena corta pra outro dia no final da aula com os alunos indo embora e a Su-Hong andando até o protagonista com uma narração de fundo falando que a caçadora estava sendo caçada. Literalmente, porque tinha dois caras estranhos com máscara de coelho mirando nela como sniper. Eles estavam recebendo ordens de uma mulher misteriosa que dá a ordem pra efetuarem o disparo, mas antes que eles conseguissem, o Prota nota a presença deles. E só de olhar pra eles, eles já sentem uma pressão absurda que perdem a concentração. A Su-Hong, ainda não sabendo de nada, chama o Prota pra um encontro e ele aceita só pra poder tirar ela de lá. Então começam rumores pela escola de que os dois estavam saindo e depois disso ele é chamado pra sala do diretor. Nessa sala tava o Zou, que a gente descobre ser o diretor Master Blaster dessa escola. Ele é o cara que comanda todas as escolas e não só o diretor daquela escola específica, digamos assim, é mais ou menos isso. Ele diz que tava procurando o protagonista todo esse tempo e pede pra ser seu discípulo, mas o Prota usa uma técnica de esquecimento nele e faz ele esquecer de tudo que aconteceu. Já outro dia, o Prota acorda e quando abre a janela, vê que a Su-Hong tava no portão da casa dele chamando ele pra um encontro. Ele não queria ir de começo, mas a família dele praticamente força ele, empurrando ele pra fora. Ele entra no carro e sai em meio a vários repórteres curiosos sobre esse cara ser ou não o namorado dela. Sim, eu nem falei isso, mas a família dela é muito famosa. Vendo o carro partir, estavam aqueles dois mascarados de antes, que ainda estavam atrás dela. Os dois vão dar um passeio em um parque privado da família dela e durante o passeio inteiro, esses caras ficam tentando dar um fim nela, que é o alvo deles, mas o protagonista sempre dava um jeito de acabar com eles e apagar a memória de todo mundo por perto. Até ele finalmente se distrair na roda gigante, fazendo com que esses caras se aproximassem e rendesse os dois. A segurança do parque percebe isso e manda alguns magos pra salvar os dois, mas isso acaba nem sendo necessário porque o protagonista se levanta putaço e manda os caras voando pra longe com seus poderes. Mas em vez de usar a técnica de esquecimento nela mais uma vez, ele decide só pedir pra ela guardar segredo sobre aquilo. Depois acontece uma narração falando que ele usou 100% do seu poder pela primeira vez. No dia seguinte, na entrada da escola, o Prota fica conversando com o Shen e o Hao até a protagonista chegar perto deles e o Hao perguntar por que tinha tantos guardas em volta dela. O diretor aparece e explica que é porque aqueles mascarados do outro dia ainda estavam vivos, mas a Su-Hong diz não ter visto nenhum deles. Então ele diz que foi porque ele derrotou eles antes dela ver, mas é claro que isso não é verdade. É que naquele dia o Prota colocou uma memória falsa no Zou, fazendo ele pensar que foi ele que derrotou aqueles dois. Como aquela organização ainda estava atrás dela, a escola formou uma linha de defesa incrível com muitos guardas treinados, membros do exército e até mesmo um feitiço de barreira protetora na sala que ela deveria ficar. Mas por causa de uma mosca espiã, a organização sabia exatamente dessa defesa e como burlar ela. Então, sem muita enrolação, eles começam o ataque enviando os seus melhores membros. Um deles sendo um ninja que acaba com todos os guardas no pátio com facilidade e o outro sendo um especialista em veneno. Depois de descobrir sobre a invasão, o diretor vai pro pau e peita o cara do veneno. A cena corta mostrando outro membro desse grupo no telhado e invisível, enquanto juntava poder espiritual para dar uma marretada na sala protegida onde a Su-Hong tava e quebrar o selo. Enquanto ele fazia isso, os outros dois estavam ganhando tempo para ele. O
cara do veneno até tenta, mas não tem a menor chance contra o diretor, que ganha dele facilmente. Já o ninja vê o Rei Mao na forma de cachorro e vai lá fazer um carinho nele, mas ele morde esse cara e rouba todo o poder espiritual dele, assumindo a forma de Rei Mao mais uma vez. Enquanto isso, o prota vai pegar uma encomenda bem aonde aquele cara invisível tava. Ele pega e vai embora, fazendo aquele cara pensar que ele não viu ele, mas é óbvio que ele viu. Ele percebe que é alguém que sentiu a presença dele, como o protagonista não pode ser um cara normal, e usa todo o seu poder pra acabar com a ameaça. Mas infelizmente pra ele, o golpe mais forte dele não faz nem cócegas no protagonista, e ele literalmente nem desvia, mano. Toma o golpe em cheio e não acontece nada. E só pra você ter uma ideia, o golpe é tão forte que o impacto derruba uma árvore a quilômetros de distância. Então o Zung aparece ali surpreso pelo prota ter derrotado esse cara, mas mais uma vez ele muda as memórias dele pra ele e todo mundo pensar que foi ele que derrotou o cara e não o protagonista. Ele tá tipo King, mano, ganhando crédito por tudo sem ter feito nada. Pelo menos ainda não. Porque eu acho que todo mundo concorda que o King na verdade tem poder sim. Ele só não sabe disso e a história ainda não mostrou, mas isso não vem ao caso. Enfim, cara, esse foi o resumo dos 5 primeiros episódios de The Daily Life of the Immortal King. O anime tem 15, então eu só toquei na ponta do iceberg aqui nesse resumo. Se gostou, então vai lá e continua assistindo o anime, ou então comenta aí que você quer a parte 2 pra me motivar a continuar falando da história, fechou?